Boa tarde, vocês são muito bem-vindas a mais um podcast Mulher Confiante, um lugar de ativação intercessória, onde nós conversamos e abrimos o nosso coração em testemunhos que edificam e nos fortalecem espiritualmente. Hoje, a nossa convidada especial, Esther, uma esposa, mãe, empresária, e está aqui. Esther, você é muito bem-vinda. Obrigada, pastora, pelo convite. É uma alegria poder testemunhar, compartilhar o que Deus tem feito na minha vida através desse tempo de intercessão que nós temos no grupo. E eu tava vindo para cá pensando o que compartilhar, porque são tantas coisas que eu tenho vivido, nós temos vivido no Sim, grupo. sim. E eu lembro que há 2 anos atrás, quando a pastora me fez o convite de entrar para o grupo, eu fiquei bem Uhum, temerosa, porque fiquei com medo de não conseguir dar conta, de me comprometer em não perder a hora de orar. Afinal de uhum. contas, são 1 hora ao dia, 365 dias ao É ano, verdade, orando naquele mesmo horário, é nos verdade. comprometendo naquele horário com o Uhum, Senhor. uhum. E eu lembro que na hora eu pensei: se o meu marido me convidasse durante 1 ano, se ele tivesse no início do ano me falado: "Esther, esse ano eu te convido para almoçar comigo todos os dias. Uhum. Você aceita?", eu ia arranjar uma agenda na minha um horário na minha agenda. E quando a pastora me fez esse convite, eu pensei nisso: "Nossa, se meu marido me fizesse esse convite, eu com certeza ia arranjar um jeito de fazer aquilo acontecer. Sim. Se Deus está me pedindo, eu não consigo, o Senhor Deus que é, né, que eu amo, que é o Senhor, o meu criador, eu não conseguiria, é claro que eu Uhum. tenho que conseguir uma agenda no meu na minha um horário na minha agenda". Desafiada por esse pensamento, Sim. eu decidi me programar para ter esse tempo com o Senhor. E Uhum. tem sido a melhor coisa, as melhores horas da minha vida. Muito bom. Então, olha só, para você que está nos ouvindo, esse grupo, ele se movimenta em oração 24 horas por dia, e é um grande desafio. Uhum. Mas o que também me fez convidar mulheres para estarem nessas 24 horas de oração, foi uma pergunta que Jesus fez no Getsemane aos discípulos: "Vocês não podem estar comigo nem uma hora?". Então, essa hora, na presença daquele que nos amou primeiro, Uhum. é um momento em que o Espírito Santo trabalha. E eu tenho certeza que é nesse trabalho, nesse movimento do Espírito Santo, que você tem tido experiências. Sim, muitas. Conta para nós alguma experiência, assim, nesse momento. Então, pastor, o meu horário é o horário do meio-dia. Uhum, Eu justamente escolhi esse momento por causa dessa pergunta que o Espírito Santo fez para mim: "Você não uhum, conseguiria abrir 1 hora da sua agenda também para mim?". uhum. Conta para É. nós um pouquinho da sua agenda. Bom, meu dia começa bem cedo. Ele Uhum, começa às 4h30 porque eu uhum, treino antes de ir para o trabalho. uhum, Depois do treino, eu organizo as crianças para ir para a escola e uhum, depois vou para o trabalho. uhum, Então, trabalho na moda, então é uma agenda bem corrida uhum, e o meu dia ele é cheio de decisões, muitas uhum, decisões para tomar. Então, o tempo todo, se eu não vigiar, é uma ansiedade atrás de ansiedade. Então, uhum, no meio desse dia cheio, eu escolhi o meio-dia para uhum. ter esse tempo de parar para escutar a voz do Espírito Santo. E o que esse tempo mudou o seu dia a dia? Essa parada Uhum. trouxe clareza, trouxe paz? O que esse tempo mudou no seu dia a dia? Eu não percebi como eu estava contaminada com Uhum, tantas com tantos afazeres, contaminada com muitas verdades minhas absolutas, contaminada com até obstinada pelo que eu uhum, tenho que fazer e da uhum, forma como eu tenho que fazer. E uhum, parar para escutar a voz do Espírito Santo me deu direção e até eu senti, assim, um certo medo de toda hora ter que ser perfeita no jeito que eu entendo que é perfeição, uhum, atingindo minhas metas, objetivos, e isso ia uhum, me trazendo uma pressão. uhum, Parar para escutar a voz do Espírito Santo uhum. tem sido fundamental.
Uhum. Porque a voz do Espírito Santo, ela é uma a voz de Deus, ela é uma voz de paz, como a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor Uhum. é o Senhor da paz. Ele é Uhum. uma voz de paz e mesmo em meio à turbulência do dia a dia, Uhum. é uma voz que você confia, é uma voz que Uhum. você pode confiar, é uma voz firme que te dá confiança. Uhum. Sim, você disse verdade absoluta, Uhum, a minha verdade absoluta. uhum, Claro que a verdade absoluta é a palavra do Senhor. sim, E para quebrar essa estrutura de verdade absoluta minha, uhum, tem que haver uma disposição, exato, tem que haver uma rendição, exato. tem que haver uma submissão e uma obediência, Uhum, uma decisão de obediência à palavra do Senhor, para que haja liberdade do uhum, Espírito Santo, porque sim, quem nos uhum, convence é o Espírito Santo. uhum, E quem vai derrubar essa estrutura rígida, uhum, obstinada, como uhum, você disse, somente o Espírito Santo, através da palavra. uhum, Esses momentos em que você busca a palavra e declara a palavra, como é? Como você ora? Que aí as pessoas que estão nos uhum, ouvindo podem ter uma prática, uhum. né, nisso. Sabe o que eu lembrei agora, pastora? Uhum. Tem muitos dias que a gente tá ansioso, eu tô Sim. ansiosa com tantas decisões que eu preciso tomar. E eu lembro que teve uma oração que a pastora fez quando eu conheci a pastora, 3 anos Uhum. atrás, quando eu conheci a pastora, Uhum. e aquilo foi como se tivesse tirando uma anestesia, uma dormência minha, Uhum. que foi uma oração: "Pai, eu me rendo, eu inclino o meu coração ao Senhor". E Uhum. naquela hora, Uhum. eu percebi que eu não estava inclinada para escutar a Deus. A Olha. minha intenção não era escutar Deus, a minha Uhum. intenção era que ele fizesse a minha vontade. Sim. Então, toda vez que eu estou agitada e eu entro no meu momento de oração, no Uhum. meu horário de oração, Uhum. eu intencionalmente eu paro, falo: "Senhor, me perdoa se a minha intenção não é te escutar agora". E Amém. eu inclino o meu coração, eu inclino os meus pensamentos para Sim. o Senhor, Sim. porque eu confio que o Senhor tem o melhor. Uhum. E aí é como se eu estivesse dando um comando para mim, para o meu coração, Sim. para minha alma, Sim. de agora você vai escutar o Senhor. Uhum. Isso tem me feito, acordar e ter essa intencionalidade de inclinar o meu coração para escutar o que o Senhor tem. E aí eu tenho muito tempo de esse horário de 1 hora, Uhum. metade é lendo a Bíblia Amém. e orando em cima da palavra. Ou seja, você pega, por exemplo, quero instruir, porque quem Uhum. está nos ouvindo pode fazer a mesma coisa. Sim. Você pega ali um salmo bem conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Uhum. descansa à sombra do Onipotente. Então eu posso declarar: eu Sim. que habito na presença do meu Pai, porque o sangue de Jesus abriu um novo caminho. Uhum. Nesse lugar eu tenho descanso, Uhum. à sombra daquele que criou todas as coisas, que é onipotente, que é Sim. soberano. Sim. Isso começa a gerar fé, Uhum. começa a gerar esperança. E a palavra declarada Uhum. como espada, a própria Bíblia diz que ela corre veloz Sim. e ela fará a obra para a qual está determinada. Então, se entrarmos na presença do Senhor sem saber o que dizer, é só abrir Temos a a palavra. palavra. Temos. Temos o respaldo, temos o fundamento, que é a palavra. Temos as promessas. As Quantas promessas. promessas nós Uhum. temos para nós, o Sim, Senhor tem para nós. sim. E passar por essas promessas nos traz a esperança Uhum. do do amor de Deus para cada um de nós. Sim. É isso. A promessa, em muitos momentos, nós nos sentimos Uhum. sem esperança. Uhum. Ou nos vemos num lugar sem saída. Conforme a crise, conforme a notícia, conforme o que acontece. E se trazemos à nossa memória a promessa, o nosso espírito começa a ser renovado, Exato. porque a palavra é viva. Então, intercessão é conexão
em primeiro lugar com a palavra. Uhum. E na submissão, obediência, decisão de se render, como você mesmo disse, é uma decisão, o Espírito Santo começa a agir. O Espírito Santo começa a trabalhar. Fica a dica, né, Esther? Uhum. Que no meio de uma agenda bem ativa, há a possibilidade de tirar um tempo Sim, na presença do Senhor, desde que priorizemos, sim. desde que reconheçamos Uhum. o quanto é importante buscar a Deus acima de todas as Exato, coisas. exato. E são mentiras que a gente precisa quebrar. Sim, sofismas, Sofismas. Exato. fortalezas que precisam ser desconstruídas. E o que é um sofisma e uma fortaleza? É uma mentira que eu recebi como verdade desde a infância. E então agora, conhecendo a palavra, eu vou ter que abrir mão. Uhum. Eu vou ter que permitir ser transformada. Eu vou ter que renunciar para que eu mergulhe profundo na É luz. verdade. Eu nunca tinha entendido o versículo que fala: "Na presença de Deus é como 1 minuto na presença de Deus são como 1000 anos". Sim, E eu experimentei muito desses momentos. sim. Naquele dia agitado, Uhum, eu entro na presença de Deus, uhum, e é como se eu tivesse sido teletransportada, e às vezes eu tô orando e parece que, assim, passaram-se 10 minutos, e quando eu vejo já passou 1 hora e meia. uhum, Então a presença de Deus, ela realmente é uma presença arrebatadora. uhum, Ela te leva para um lugar de paz, é antagônico, né, porque eu tô num momento, assim, muito agitado, uhum. mas eu consigo entrar no descanso do Senhor. Amém. E quantas vezes lá no início, quando eu comecei Uhum, nessa hora, quantas vezes eu não entrei pedindo: "Senhor, tanta coisa que eu preciso decidir uhum, da coleção hoje", uhum. mas o Senhor me ensinou: "No seu esforço você vai pra frente, comigo você vai mais longe". Amém. E eu lembro que eu falava: "Verdade, Senhor", eu saía de lá com, às vezes, estratégias, às vezes só a paz que me dava, que Clareza. oxigenava a minha, Uhum, sabe, os meus pensamentos, uhum. e com o Senhor eu ia muito mais longe. Amém. Com o Senhor, nós vamos mais longe. Exato. Sozinhas, nós vamos. Uhum. Gostei. Mas com o Senhor, nós vamos além. Nós vamos mais longe, porque Ele sabe o que Ele tem para nós. Sim, Os planos do Senhor são perfeitos. sim, É o que a palavra diz, sim, não é verdade? sim. Então, dentro desse tema que estamos aqui, Uhum. você poderia fazer uma oração Claro. pedindo ao Senhor que visite cada uma das mulheres que estão nos ouvindo nessa Uhum. hora. Claro, com todo Pode ser? prazer. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor tem planos maravilhosos e de bondade, como a sua palavra já nos ensina. Planos bons para cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, hoje, para que o Senhor venha nos atrair cada vez mais para a tua presença, que nós Uhum, possamos conhecer o lugar de descanso da tua presença, uhum, o lugar de bondade, de paz. E, Pai, eu te peço para que nós possamos ter cada vez mais sede. Aumenta a nossa sede pela tua presença. uhum. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, nos tira da dormência que nos Sim. faz estar longe do Senhor. Uhum, Que nós possamos aprender a confiar que o uhum. Senhor é um bom Deus e que tem bons planos para cada Sim, uma de Pai. nós. Em Sim. nome de Jesus, amém. Amém. E se você foi edificada, se isso tocou o teu coração de alguma forma, trouxe algum ensinamento, compartilhe. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.